Olá! Hoje, nosso mergulho será no universo de um dos maiores e mais influentes pensadores da história. Este é Platão, o essencial. Bem-vindo à Caverna de Platão. Hoje vamos falar sobre o essencial de Platão. A ideia aqui é fazer juntos aquele famoso caminho do prisioneiro, sabe? Sair das sombras da pura opinião para buscar a luz do conhecimento e da verdade. Para a gente poder realmente entender as ideias de Platão, é fundamental primeiro dar uma olhada no mundo em que ele viveu. Então, vamos começar pelo contexto histórico do autor. Então, Platão nasceu lá em Atenas, por volta de 428 a.C., bem no meio de uma era de ouro que, logo ia se transformar numa crise danada. Ele viu de perto a derrota humilhante da cidade na Guerra do Peloponeso, mas o que realmente virou a chave na vida dele, o ponto de inflexão mesmo, foi em 399 a.C., a execução do seu mestre, Sócrates. Pensa só, o ato foi cometido pela própria democracia ateniense. Isso convenceu Platão de que a política baseada em mera opinião simplesmente não funcionava. Foi guiado por essa convicção que ele fundou a Academia, um centro de estudos filosóficos onde ele ensinou até sua morte. O mundo de Platão era um verdadeiro caldeirão, um ambiente de transformações intensas. A política em Atenas vivia oscilando entre a democracia e oligarquias violentas. No campo das ideias, ele respondia de um lado ao legado de Sócrates, que buscava virtude pelo diálogo, e do outro, ele precisava confrontar o relativismo dos sofistas. Suas viagens também o colocaram em contato com o pensamento pitagórico, que via na matemática a chave para a harmonia do universo. Essa mistura, sabe? Essa confluência de crise política com essa riqueza intelectual toda que acabou moldando a obra inteira dele. Ok, com esse cenário em mente, agora sim a gente pode mergulhar no coração do pensamento dele. Vejamos as principais teorias do autor. Logo nos seus primeiros diálogos, Platão, através da figura de Sócrates, defende uma ideia que era para a época revolucionária, a de que a virtude é conhecimento. O que isso quer dizer? Que para ele o erro moral não vem da maldade, mas da ignorância. Por isso, a vida que realmente vale a pena é aquela que a gente está sempre examinando, sempre questionando com a razão. E essa ideia fica muito clara nesta citação da Apologia de Sócrates. Ela é um pilar do pensamento inicial dele porque captura perfeitamente essa noção. A filosofia não é só um exercício teórico, sabe? É uma condição essencial para uma existência que realmente vale a pena ser vivida. Agora vamos chegar no ponto crucial, talvez o ponto central da filosofia de Platão, a famosa teoria das formas. Pensa assim, Platão basicamente diz que existem duas realidades. A primeira é essa aqui, a que a gente percebe com os nossos sentidos, ela muda o tempo todo, é imperfeita, é cheia de cópias. Mas existe uma outra, um mundo inteligível, que a gente só alcança com a razão. E é lá que moram as formas, as ideias, as essências perfeitas, eternas e imutáveis de tudo que existe, como a justiça em si, ou a beleza em si. Aqui a gente consegue ver essa divisão bem clara. De um lado, o mundo sensível, que é o reino das aparências, onde a gente tem só opinião, o que ele chamava de doxa. Do outro lado, em contraste, está o mundo inteligível. Esse é o reino das essências, e é o único lugar onde o conhecimento de verdade, a episteme, é possível. O próprio Platão, lá em A República, coloca isso de uma forma bem direta. Ele diz que aquilo que sempre é, ou seja, a forma, a gente entende com a inteligência. Agora, aquilo que devém e nunca é, que está sempre mudando, bom, isso é só matéria de opinião. E essa dualidade toda não para por aí, não. Para Platão, ela se reflete dentro da gente, na nossa própria alma. Ele vai descrever a alma como se ela fosse composta por três partes diferentes, que estão sempre ali buscando uma harmonia. Então a gente tem a parte racional, que é a que busca a verdade, depois vem a parte irascível, pense nela como nossa honra, nossa coragem, aquela que busca o reconhecimento. E por fim, a parte apetitiva, que é onde moram nossos desejos e prazeres. E a justiça na alma, a virtude, ela acontece quando a razão, com a ajuda da parte irascível, consegue governar os apetites. E o mais interessante é que essa estrutura da alma vira um espelho para a estrutura da cidade ideal que ele propõe. É como se a política, para Platão, fosse a psicologia em grande escala. A cidade justa, então, seria dividida em três classes que correspondem direitinho às partes da alma: os produtores, os guardiões e, no topo, os governantes filósofos. E isso nos leva talvez à proposta política mais famosa e, vamos combinar, mais radical dele. A ideia de que só quem alcançou o conhecimento verdadeiro das formas, especialmente a forma do bem, é que estaria realmente apto para governar.
E para amarrar tudo isso, temos a famosa alegoria da caverna. Ela é a grande síntese. Ela representa essa jornada humana da ignorância de quando estamos presos olhando para as sombras, para as aparências, até a iluminação. E essa iluminação é a educação filosófica, que nos permite sair da caverna e finalmente ver a verdade, a forma do bem, que é simbolizada pelo sol. Certo? Até aqui, vimos as teorias meio que separadas. Mas a verdadeira força do pensamento de Platão está em como tudo isso se conecta. Agora, vejamos o conjunto da obra em sua totalidade. Se a gente olhar para a obra de Platão como um grande sistema, a teoria das formas é, sem dúvida, a chave mestra. É ela que abre todas as portas e conecta todas as partes. Ela é a base de tudo. É realmente impressionante como tudo se encaixa. Pense comigo. A teoria das formas. Ela define o que podemos conhecer, fundamentando a sua epistemologia. Ela estabelece um padrão objetivo para o bem, moldando a sua ética. Ela justifica por que os filósofos deveriam governar, definindo a sua política. E até explica a ordem racional do universo, dando base à sua cosmologia. Resumindo, sem as formas, o sistema todo de Platão desmorona, perde o alicerce. A obra dele também não é estática. Ela mostra uma evolução clara. Ele começa com uma forte influência socrática, depois ele constrói esse grande sistema nos diálogos de maturidade, como a República, e no final ele chega numa fase de revisão mais crítica e até de uma aplicação mais prática, que a gente vê bem na sua última obra, As Leis. O impacto disso tudo foi gigantesco, profundo e duradouro. Vejamos suas contribuições para a área e o seu legado. O legado de Platão é simplesmente imenso. Ele praticamente inventou os termos do debate em metafísica, com essa distinção entre sensível e inteligível. Ele deu pontapé inicial na epistemologia ao separar conhecimento de opinião. Ele fundou a filosofia política como a conhecemos, com suas teorias sobre justiça. E, claro, moldou a ética, a educação e até a estética por séculos. Mas olha, não pense que o pensamento de Platão é só uma relíquia histórica. As aplicações concretas de sua obra são surpreendentemente atuais e muito relevantes para o nosso tempo. As ideias dele conversam com os nossos maiores desafios de hoje. Suas teorias da justiça são usadas para analisar sistemas políticos. A ética platônica ainda inspira debates sobre a formação do caráter. E aquela distinção entre conhecimento e opinião, bom, isso é o centro do debate sobre fake news. Até o modelo da alma tripartite ainda ecoa por aí, em estudos de psicologia moral e autocontrole. E para quem ficou curioso e quer ir direto na fonte, esses são os livros essenciais por onde começar. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a obra-prima A República. É a grande síntese do pensamento maduro dele. Neste livro, você vai encontrar a discussão sobre justiça, a alma, a teoria das formas, a alegoria da caverna, o modelo da cidade ideal, tudo junto. É uma leitura fundamental para entender filosofia política, ética e epistemologia. Em segundo lugar, recomendamos o Fédon. Este diálogo narra as últimas horas de vida de Sócrates e é uma introdução poderosíssima à metafísica de Platão. É lá que ele discute a imortalidade da alma e apresenta a filosofia como uma prática para nos libertarmos das amarras do corpo e do mundo sensível. E por último, mas não menos importante, O Banquete. Essa obra é indispensável. Ela explora a natureza do amor, o eros, e o descreve como essa força que nos eleva, sabe? Começa com a atração por um corpo belo e vai subindo, subindo, até a gente conseguir contemplar a beleza em si, a própria forma do belo. Uma fusão única de filosofia, psicologia e pura literatura. Obrigado por ter assistido. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como este.